Gente, mais uma quarta-feira, né? Como vocês já sabem, a semana, entre aspas, se encerra amanhã, né, de aula. Segunda-feira também não haverá aula por conta do feriado, tá certo? E como vocês já observaram, certo? Ou se não observaram, já foi compartilhado com vocês, né? Que a partir de terça-feira vocês já podem ir até a escola. Vocês já podem, não, vocês devem ir até a escola, certo? Seguindo o calendário de aula de vocês, para apresentar as atividades, né? As atividades de vocês valendo nota de 0 a 10 referentes à prova parcial, ok? Não haverá prova parcial, né? Então, agora, a partir de agora, vocês têm apenas a prova bimestral para fazer, a não ser que alguém tenha ficado de recuperação, né? Alguém fique de recuperação aí depois da segunda chamada, né? Aí vocês ainda vão fazer a recuperação, quem ficar de recuperação em alguma disciplina, mas prova mesmo, apenas as provas bimestrais lá do quarto período, do quarto bimestre, que vocês terão que fazer, tá, gente? Então, não percam esse prazo, essa semana, tá certo? Para entregarem essas atividades. É bastante importante. Por quê? Porque, Ítalo, eu acredito que será de cada professor, entendeu? Eu acredito que cada professor vai avaliar, certo? Vai avaliar as atividades feitas. Eu acredito que os professores vão avaliar tudo, né? Vão avaliar se você enviava suas atividades, por exemplo, se você participa, se você está nas aulas. Eu acredito que os professores vão analisar tudo, certo? Aí eu não posso te dizer ao certo quantos pontos você perde por não ter feito alguma atividade ou não, certo? Isso cabe a cada professor decidir, né? Se, por exemplo, me perguntaram em outras salas se uma questão, certo? Você perderia ponto por conta de uma questão. Aí o que eu respondi para esse aluno, né, de outra sala, essa aluna, vou dizer aqui a vocês, dependendo do aluno, né, uma questão pode não fazer diferença, né? Todas essas atividades, o aluno não fez uma questão, ou porque perdeu a correção, ou porque não sabia fazer, por algum motivo. Dependendo do aluno, isso, né, pode ser relevado. Dependendo do aluno, pode ser relevado ou não, né? Aí vai cabe a cada professor, né? Isso, Evelyn, nós vamos passar o visto na hora, né? Você vai. Não, acredito que não, tá? No planejamento vai ser, nós vamos decidir tudo isso, mas acredito que não. Por exemplo, acredito que será assim, né? Por ordem de chegada, você chega, apresenta o seu livro, para mim, né? Que sou professora de português. Eu olho o seu livro, dou o visto, lhe entrego, você vai mostrar o de matemática, a professora de matemática e assim sucessivamente, né? Mas vocês vão receber o livro de vocês na hora, tá certo? Por isso que a semana toda, pela manhã teve uma divisão, né? Pela tarde são muitas disciplinas, né? Vocês têm muitas matérias, então não teve essa divisão. Vocês vão no horário de aula de vocês. Segunda-feira, né? Eu vou, se você for segunda-feira, você leva todos os seus livros. Se todos os professores estiverem na escola, você já pode apresentar todos, né? Mas, por exemplo, eu tenho aula todos os dias. Então, eu vou estar lá todos os dias. Porém, eu tenho colegas, né, que só trabalham na escola 2 dias. Então, esses colegas que trabalham na escola 2 dias vão apenas os 2 dias que eles trabalham, né? Porque tem trabalhos em outras escolas. Entenderam? Então, vocês têm que prestar atenção no calendário
de vocês, né? Por exemplo, um professor só tem um dia de aula. Eu acredito que esse professor só vai estar no dia que ele tem aula, certo? Aí vocês se atentem a isso, ao horário, tá certo? De aulas. Mas no mais, gente, é isso. Acredito que vai ser tranquilo. É uma oportunidade para vocês também. Por exemplo, para quem tem nota baixa, essa é uma oportunidade muito grande de vocês tirarem notas altas, né? E é uma oportunidade muito boa para quem aí precisa de nota, certo? Júlia, eu não sei te responder isso, tá certo? Eu não sei te responder isso. Se tu vai poder deixar o livro na escola, certo? Depois, vocês podem perguntar, depois eu posso até perguntar, tá certo? Ao coordenador, porque como nós vamos ter o planejamento na sexta-feira, aí na sexta-feira nós vamos saber de tudo isso, né? Mas segunda-feira, como não tem aula, se vocês quiserem depois me perguntar alguma dúvida no fim de semana, vou abrir esse espaço, tá certo? Podem me perguntar que qualquer coisa eu estou disponível a responder as dúvidas de vocês, certo? Mas o calendário, o horário vai funcionar segundo o horário de vocês, tá certo? Exatamente. Então, terça-feira inicia, tá certo? Os professores vão estar lá disponíveis de 1 às 5, tá certo? Mas é como eu estou dizendo, né? No meu caso, que tenho aula todo dia, vou estar lá todo dia. No caso de um outro colega que só tem aula uma vez por semana na escola, ele vai estar lá nesse dia, certo? Provavelmente, Evelyn, provavelmente, certo? Mas mesmo que vocês, se vocês tiverem aqui 2 dias, né, gente? Mas vocês vão ter outros dias para ficar, vocês vão ficar livres, né? Para ter um descanso. Aí na outra semana a gente inicia com aulas novamente, tá certo? Mas no mais é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Que eu respondo as dúvidas de vocês, se por acaso surgirem, tá? Agora vamos à nossa correção de hoje. Eu passei a atividade ontem para vocês. Deixa eu aqui apresentar a tela da atividade. Só um minutinho, tá, gente? Vão abrindo o caderno de vocês enquanto eu procuro aqui o arquivo, por favor. Vou apresentar aqui a atividade para vocês, tá? A atividade foi essa, gente. Coloquei essa imagem, tá certo? Que é um texto publicitário. E vocês iriam observar esse texto publicitário, né? Que é o gênero que nós estamos estudando, no capítulo 8, e iriam responder perguntas acerca dessa atividade, né? Desse texto publicitário. E aí vocês estão vendo que é publicidade de uma marca,
né, de presunto. A primeira questão dizia o quê? Qual a tipologia do texto em estudo? O que foi que vocês colocaram, gente? A tipologia. Porque existe, como vocês sabem, né? Existe o gênero textual, certo? Que são inúmeros, né? São gêneros. E existem os tipos de texto, certo? O gênero, como a gente sabe, é um texto publicitário. Mas qual a tipologia desse texto? O que foi que vocês colocaram? É dissertativo, é narrativo? Entendeu? Anúncio seria gênero, tá certo? Seria o gênero. O tipo. E aí, será que alguém lembrou? Né? Narrativo? É dissertativo? E aí? Vou responder para vocês e vou lançar uma outra pergunta. Vocês vão colocar na questão 1. É injuntivo, tá certo? Vão colocar injuntivo. Mas aí eu tenho outra pergunta para vocês. O que é um texto injuntivo, gente? Vocês lembram? Aproveitar aqui a deixa para já perguntar isso a vocês. O que é um texto? Um tipo de texto injuntivo. Vocês lembram? Um texto injuntivo é aquele, gente, que está no modo imperativo. Como assim? É um texto que dá, por exemplo, ordens ou te ensina a fazer alguma coisa. Por exemplo, um manual de instrução. Ele te dá, entre aspas, ordem. Por exemplo, se for um móvel, ele te ensina como montar aquele móvel. Por que que a gente diz que esse texto é injuntivo? Vou apresentar aqui para vocês. Porque ele diz assim, ó, presunto saboroso é Aurora, né? Aurora, aí tem esse sloganzinho, né, da marca. Ele está querendo o quê com esse texto? Querendo te fazer adquirir o produto. Por isso que a gente chama esse tipo de texto de injuntivo, né? Ele está querendo te persuadir a fazer alguma coisa, certo? Segunda questão. O objetivo do texto, desse anúncio aí, desse texto publicitário, é promover uma ideia, motivar os clientes a visitarem a empresa Aurora. C, é vender um produto, né? Que aí tem produtor. Deixa eu ajeitar. É vender um produto ou falar sobre a importância de uma boa alimentação. Foi o que vocês marcaram. Exatamente. Item C, né? Vender um produto. 3. Escreva a frase impacto, né, desse texto, da propaganda aí do presunto. Qual é, gente, essa frase impacto? Toda propaganda, todo texto publicitário tem uma frase impacto. Nesse caso aí dessa imagem, né? Desse texto publicitário. Qual é a frase? No caso, a frase aí, ela está bem explícita no texto, né? No texto publicitário. Presunto saboroso é Aurora. Aí vocês iriam colocar essa frase, que é o que nós chamamos de frase de impacto.
né? Toda publicidade, todo texto publicitário tem que ter essa frase de impacto, certo? Próxima questão. Qual a importância do personagem escolhido? Guga Quert, ex-tenista brasileiro famoso, para apresentar o produto da empresa. E aí, gente, qual a importância de se escolher uma pessoa famosa? O caso dessa propaganda, ela é um pouquinho desse texto publicitário, ele é um pouquinho antigo, né? Mas a questão já nos diz que a pessoa que está fazendo a propaganda ele é famoso, né? Um ex-tenista, para quem não conhece. E aí, qual a importância que vocês acham, né, que as empresas buscarem pessoas famosas, né, artistas, cantores, atores, pessoas que estão na mídia para fazer essas propagandas? Qual é a importância? Para tanto colocarem nos textos publicitários quanto nas propagandas de televisão, né? Qual é a importância? O que é que vocês acham? Exatamente, é isso mesmo, Ítalo e Joana, né? Ele traz essa boa imagem, né? Que é a credibilidade, dá credibilidade à empresa e dá credibilidade ao produto. Com certeza, né? As pessoas vão ser mais convencidas, digamos assim, né? Tendo na propaganda de televisão, no texto publicitário, no anúncio, uma pessoa que é famosa, que está na mídia, né? Por mais que a gente saiba que essa pessoa famosa, muitas vezes, ela nem usa aquele produto que ela faz a propaganda. A gente sabe que isso é uma realidade, né, gente? Muita gente famosa faz aí propaganda para televisão, faz parte de anúncios, de textos publicitários, né? E nem usam aquele produto. Porém, nós que somos consumidores, né, tendemos a dar mais credibilidade a tal marca por conta de tal artista, né, ator, cantor, enfim, está fazendo a propaganda de determinado produto. Então é isso mesmo. Próxima questão. 5. Que tipo de linguagem é predominante aí nesse texto, gente? Literária, verbal e não verbal, subjetiva, formal e informal. Foi o que vocês marcaram. Qual a linguagem que nós vemos aí nesta propaganda? Exatamente, verbal e não verbal por conta da linguagem, né? Escrita, que é a verbal, e da imagem, que é a não verbal. Perfeito. Próxima questão. Qual a logomarca da propaganda? Aurora. Exatamente. E qual o slogan da propaganda? Não sei se vocês conseguiram
ler, né? Essa, o slogan da propaganda. Mas o slogan é essa partezinha que tem embaixo da imagem, do nome, aí da logomarca, Aurora. Que é o seguinte, gente, a hora mais gostosa do dia. A questão 7, né? O slogan da propaganda. A logomarca Aurora. O slogan da propaganda, a hora mais gostosa do dia. Amanhã eu vou trazer para vocês uma explicação sobre tudo que um texto publicitário deve ter, tá certo? Que é sobre a logomarca, o slogan, para vocês fazerem o trabalho, certo? Que é produzir um texto publicitário que não exista, obviamente, de algum produto que não exista, né? Que vocês vão criar. Aí eu vou trazer, né, o que é o slogan, a logomarca, como é que se faz, para vocês. Acredito que vocês já sabem, a maioria de vocês já sabem, mas vou explicar para quem ainda não sabe. Oitava questão: como os recursos gráficos, as imagens, contribuem para o sucesso da propaganda? E aí, gente, o que é que vocês acham? Como é que a parte gráfica, né, as imagens, dão aí esse suporte? Vamos aqui voltar à imagem, né? Na parte aí da imagem, gente, parte gráfica, que é a parte da imagem. O que é que vocês acham que tem aí nessa imagem que contribuem para a propagação aí do produto, né? Para as pessoas ficarem atraídas pelo produto, né? E aí, o que é que vocês colocaram? E para isso, né, para eles darem, para ficar mais impactante, eles usam o quê? A imagem do artista, né? No caso, usam também, gente, uma imagem clara, nítida. E se vocês observarem o sanduíche, né, que eles fazem aí, o pão com o presunto da marca, é uma imagem bem, eles colocam uma imagem, né, bem clara, bem nítida, um produto, vamos dizer assim, entre aspas, bonito, né, para que as pessoas fiquem interessadas e chamem a atenção de possíveis clientes, ok? Próxima questão, questão número 9. O anúncio publicitário é direcionado a jovens, adultos, crianças ou idosos? O que, é que vocês acham? Que esse anúncio publicitário é direcionado a quem, gente? Quem é que normalmente vai aí, né, fazer as compras de casa? Jovens, adultos, crianças ou aos idosos? Exatamente. Item B, né? Aos adultos. E décima questão: o texto em estudo é um exemplo de gênero publicitário, informativo, classificado, classificado ou uma notícia? É um texto o quê, gente? As outras questões já praticamente nos dão essa resposta, né? É um texto publicitário. Muito bem. Encerrado essa parte, né, de correção, vou trazer para vocês algumas questões, vou apresentar para vocês algumas propagandas, algumas questões, mas vocês não vão copiar no caderno, tá bom? Vocês vão responder apenas aqui no chat. Só um minutinho.
Vou apresentar a propaganda a vocês e vocês vão observar e responder algumas questões sobre elas, tá certo? Mas não precisa copiar, apenas acompanhar. Vamos aqui. Nós temos aqui duas imagens, tá certo? Primeira, Outubro Rosa. Seja uma amiga do peito. A próxima imagem. Homem também precisa se cuidar. Dois exemplos aqui de propagandas, tá certo? Relacionadas, como vocês sabem, à saúde, né? Inclusive, estamos no Outubro Rosa, certo? Que é o mês de prevenção ao câncer de mama. E eu trouxe para vocês aí essas duas propagandas. Aí nós temos aqui alguns questionamentos sobre isso, né? Sobre essas propagandas. Vamos lá, o primeiro ponto, gente. Além da palavra amiga na propaganda 1 e da palavra homem na propaganda 2, que outros elementos nos ajudam a perceber quem é o público-alvo de cada propaganda? E aí, gente, né? Além da palavra amiga e da palavra homem nas propagandas que eu mostrei a vocês. Quais seriam os outros elementos que nos fazem, né, perceber quem é o público-alvo dessas propagandas? Porque nós sabemos que o da primeira propaganda, obviamente, o público-alvo são as mulheres, certo? Na propaganda 2, o público-alvo são os homens, são campanhas de saúde. O público-alvo são as mulheres e na outra são os homens. Além das palavras amiga na primeira e homem na segunda. O que é que nos faz aí identificar que o público-alvo de cada uma dessas propagandas. O que é que vocês acham? Como é que a gente identifica isso? A gente percebe, né, gente, pelo slogan aí da campanha, Outubro Rosa, pelo símbolo. Na segunda, a gente percebe por conta do chapéu, do bigode, quem seria esse público-alvo, né? Obviamente, por exemplo, na segunda tem aí a palavra homem, também precisa se cuidar. Então, a partir disso aí, a gente já sabe que é uma campanha destinada aos homens. Tirando isso, a gente consegue pela imagem aí desse chapéu, desse bigode, né? Aí, próximo ponto. De acordo com os elementos apresentados na propaganda 2, como poderíamos caracterizar o público-alvo desse anúncio? Bem parecida com a primeira questão, né? Tanto pelas imagens, né, do chapéu, do bigode, quanto pela cor, né? Porque na nossa sociedade vocês sabem que se atribui a cor rosa, né? Não que seja uma cor só de menina, mas na nossa sociedade o que é que acontece? Quando tem uma menina, se atribui a cor rosa. Quando tem um menino, se atribui a cor azul, né? Então isso também faz com que a gente entenda, né, a quem a campanha está destinada, certo? Terceiro ponto. Observe os tipos de fonte, né, utilizados nas propagandas. Na sua opinião, essa variedade de letras tem alguma influência na transmissão da imagem? Vamos aqui observar. Nós não temos apenas um tipo de fonte, nem na primeira, nem na segunda. Vocês acham, gente, que essas fontes, né, a diferenciação desses tipos de letras? Por exemplo, Outubro Rosa está sendo escrito aí com uma fonte, com uma cor. Seja uma amiga do peito, com outra fonte, outra cor. Por quê? Vocês acham que isso faz alguma diferença na propaganda? Agora que estou vendo sua resposta, então é isso mesmo, né? Mesmo sendo irrelevante?
a gente atribui, né, isso visualmente. Por quê? Porque nossa cultura já está enraizada na gente, essa questão de cor, né? Por mais que, como você colocou aí muito bem, seja irrelevante. E aí, essas letras, a troca aí dessas letras, usar mais de uma fonte, faz diferença, gente? Com certeza, né? Porque a gente vê aí o Outubro Rosa, né? E esse seja uma amiga do peito, bem destacada em uma outra cor. Então, isso faz uma total diferença. Nos faz prestar atenção nessa frase, nos faz dar mais visibilidade à frase, né? E a gente vê que essa frase é uma frase ambígua, porque ela diz assim: seja uma amiga do peito, né? Então nós temos aí dois sentidos para essa frase, o sentido literal e o sentido figurado, né? É bem interessante essa questão da propaganda. Observe que na propaganda 1, a frase seja uma amiga do peito está escrita em uma fonte bem maior do que o restante do texto. Qual poderia ter sido a intenção comunicativa, né, para tal fato? É exatamente sobre o que eu estou falando agora, né? Chamar a atenção, é destacar a informação, exatamente, então, destacar a informação, né, para que o leitor, quando veja, né, ele seja atraído pela informação, digamos assim, a informação principal de tal propaganda. E por último, ficaria sem esses elementos, cores, imagens, tipos de fontes diversificadas. Esses elementos exercem alguma função importante no texto? E aí, se nós tivéssemos a mesma frase, né? Homens também precisam se cuidar e sejam amiga do peito. Se nós tivéssemos essas frases, mas sem esse efeito, gente, de cores, de fontes diferenciadas, né? Tudo direitinho. Vocês acham que teria o mesmo impacto? E aí? Ou não? Será que isso exerce realmente alguma importância? Mudar a fonte, mudar o tamanho, a cor. Será que isso faz diferença nessas duas propagandas? E nas propagandas, nos textos publicitários em geral? Com certeza, né? Se a gente não tivesse aí referência ao Outubro Rosa, por exemplo, né, na imagem, no texto publicitário, na propaganda, e tivéssemos apenas seja uma amiga do peito. Nós iríamos associar isso à campanha de prevenção ao câncer de mama? Provavelmente não. A gente associa por conta de todo o texto publicitário, né? Rosa, o símbolo do Outubro Rosa. Então, fazem sim toda a diferença. É por isso que são contratadas pessoas, né, que estudam somente para isso, né? As pessoas fazem faculdade para isso, para serem, fazem marketing, publicidade, propaganda, exatamente para isso, né? Com certeza, seja a propaganda qual for, né? Seja a publicidade com o intuito de vender, né? De fazer a pessoa comprar, ou seja, a propaganda de uma como essa, né? Sobre a saúde, sobre violência, enfim. Realmente a tendência de quando a gente vê é a gente prestar atenção no que mais nos chama a atenção. Hoje, gente, não terá atividade para casa, tá certo? A atividade foi essa, né? Só para vocês observarem, responderem no chat mesmo. Amanhã nós retornamos. Desejo a vocês uma boa tarde. Beijos, cuidem-se, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até amanhã. Coloquem aí no chat nome e número, por favor.
Boa tarde, pessoal. Desde enquanto eu estou organizando aqui o quadro aqui, vocês coloquem a frequência de vocês, tá bom? Então, vamos aqui. Gente, é o seguinte, a gente teve a última aula dia 16, e aí a nossa aula agora é de número 70, quase aí 13 dias aí sem aula aí de matemática, sem pegar em matemática nem nada. A gente vai ver hoje o que é função, tá bom? A gente vai entrar no conceito de função. E assim, eu fico muito feliz em ver e ter conseguido chegar. Eu acreditava que ia chegar em função, certo? E que bom que foi bem mais cedo do que eu pensava, porque assim, agora é só função, né? Agora é só função até o final do ano, né? A gente vai ver aqui, se você tiver curiosidade, quando eu não estudava nada, eu ficava passando aqui as páginas, ficava só olhando as figurinhas aqui. Eu não tinha paciência de estudar nenhuma letra, era uma preguiça medonha. Aí se você for olhar aqui, ó, só a figurinha aqui, mas em cima da figurinha aqui tem um nomezinho. Ele vai dizendo aqui, ó, domínio da função, lei da função, aí construção de gráfico de funções, identidade de função, domínio de gráfico da função, função polinomial do primeiro grau, zero da função. Eu estou só passando aqui as páginas aqui, ó. Eu tá aqui para vocês aí acompanharem. Aí lá se vem. Aí função do segundo grau, aí lá se vem. Certo? Então, agora, representação gráfica da função do segundo grau, estudo do gráfico da função do segundo grau. Isso aqui é o conteúdo, minha gente, que vocês vão ver no primeiro ano do ensino médio. Aí, concavidade do vértice de uma função quadrática. Né? Aí vai. Valor máximo e valor mínimo de uma função quadrática. Aí vai. Estudo dos sinais de uma função quadrática. Só função. Né? Tem gente que estuda há 20 anos função e ainda não sabe de nada. Imagina a gente que passa um em um ré e acha que vê alguma coisa, sabe alguma coisa, né? Vamos aqui. Passei 6 meses estudando só função. E ainda não aprendi direito. Ó, vamos lá. Porque a faculdade ela é dividida em semestres, né? Você faz uma disciplina, né? Aí você faz determinado conteúdo e tal. Aí por isso que eu digo que é 6 meses. Então vamos colocar aqui o que é função, né? Vamos ver o que eu consegui pegar aqui do que seria função. Função, minha gente, eu vou representar por esse símbolo aqui, essa notação. F de x. Eu vou já explicar por que tem essa notação aqui, certo? Mais pra frente. Certo? Então, o que eu posso dizer para vocês é que uma função, ela é uma associação entre duas grandezas. E aí a gente precisa saber também o que é grandeza, né? Certo? Então, gente, a ideia de função, ela está repleta, né? Ela está em diversos ramos aí da atividade humana, pode dizer assim, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos aqui, o livro traz também
O livro já começa com um textozinho aqui. Eu estou aqui na página 85, tá bom, gente? Página 85. É mais ou menos o que está aí na 85, tá bom? Vejamos alguns exemplos de aplicação, né, de funções, né, de função, né? O primeiro exemplo aqui, galerinha, ó, vou trazer, por exemplo, a quantidade de tinta, que se que aqui, Zé, eu vou colocar essa barrinha aqui, você sabe que é o que, né? Não vamos escrever as coisas direito, né? Então, no WhatsApp, né? A quantidade de tinta, que se gasta para pintar, uma parede depende, que é importante colocar, depende ou é dada em função, presta atenção aqui, esse destaque que eu estou dando aqui, certo? Da área ocupada por essa parede. Certo? Então, se a parede é grande, a quantidade de tinta é grande. Se a parede é pequenininha, né, a quantidade é, né, pequena. Se eu for pintar uma casa de boneca, a quantidade de tinta é pequenininha. Se você for pintar uma casa, né, um apartamento, um prédio de 45 andares, a quantidade de tinta é grande, né? Certo? Pronto, isso aqui é um primeiro exemplo, certo? Primeiro exemplo. Professor, eu não vejo assim sentindo essas coisas, não. Vou dizer para vocês aqui, ó. Por exemplo, os carros hoje são fabricados, eles utilizam a matemática que chama matemática industrial, né? Que eu conheço aqui no Brasil, só tem na USP e em Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um curso para matemática industrial. O que eles fazem? Você vai pegar um carro, por exemplo, se você tiver na sua casa aí, provavelmente se o seu pai tiver um carro já comprado há menos de 2 anos, você vai perceber que as estruturas internas do carro, elas não estão sendo mais pintadas. Se você abrir aquela parte, nossa, que é a palavra aqui, o capô do carro, né, onde fica ali o motor, daquele bichinho que você levanta, né? Tá certo? Bota a varetinha lá. Onde fica o motor do carro? Ali tem o capô do carro ali. Você vai olhar que a parte interna não é pintada. Por que ele faz isso? Por isso aqui, minha gente, ó. Se eu pinto a quantidade grande de área, eu gasto tinta, né? Tá certo? Aí, se eu gasto para a empresa, não é. Ah, professor, você vai gastar um carro, mas se você vender 30 mil carros por mês, né? 45 mil carros, a quantidade é uma pecinha que você acha que é insignificante, mas você pega ali e multiplica por 45, é uma quantidade enorme de dinheiro, uma economia, um gasto, né, excessivo. Então, é um corte de custo que as empresas fazem, tá certo? Então, precisa a pessoa estudar para fazer um negócio desse aí. Tudo na vida tem que ter uma técnica, tá certo? Se você vai quebrar pedra, provavelmente, você vai ter que ter as ferramentas e você vai ter uma técnica para quebrar aquela pedra, né? Se você é um neurocirurgião, você vai ter uma ferramenta e você vai ter a técnica, você vai ter que estudar para fazer aquilo ali. E tudo no mundo você precisa estudar, tá bom? Então,
Aí tá a aplicação de função, tá bom? Eu vou colocar outra aqui, né? É porque a gente não gosta muito de falar não, em relação a gente, que o pessoal às vezes pensa que eu sou muito crítico, né, em relação ao nosso povo, né, ao nosso país, né? Que a gente tem uma cultura de que o brasileiro, ele pensa que sabe das coisas. O americano é assim. O pensamento do americano. Então eu coloco aqui o seguinte, o pensamento do americano é o seguinte, ó. Ele ele pensa que não sabe aquilo e ele vai estudar e procurar saber. Aí o brasileiro, o pensamento brasileiro, ele pensa que sabe aquilo, aí ele não sabe. Aí ele não vai procurar saber, vai procurar estudar. É o brasileiro, não precisa estudar não, entendeu? É o que a gente vê, infelizmente, no nosso país. Por isso que é do jeito que é. Olha o segundo exemplo aqui, o consumo de combustível, certo? Consumo de combustível de um veículo depende. Isso aqui só são exemplos que eu tirei, pessoal. Não é do nada, não. São exemplos de questões que eu já vi cobradas sobre funções. Então é importante a gente saber esses aqui tudinho. Consumo de combustível de um veículo depende ou aí não vai dar mais para me fazer aqui, deixa eu separar aqui, ó. Consumo de combustível de um veículo depende ou é dado em função do que? Da, da velocidade, né, que o veículo pode atingir ou da distância que o veículo se deslocou. Então, o consumo de combustível tem a ver isso, certo? Se você vai rápido demais, você consome mais combustível. Se você anda uma distância maior, você, obviamente, gasta mais combustível. Né? Se eu for daqui para Redenção, eu gasto uma quantidade de combustível. Mas se eu for daqui a Fortaleza, eu gasto uma quantidade maior de combustível. Se eu for daqui para Redenção a 200 quilômetros por hora, eu gasto a quantidade maior de combustível. Se eu for daqui para Fortaleza, a uma velocidade constante de 100 km por hora. É um exemplo que a gente pode analisar. Pode até ser que não seja nessa proporção, mas eu espero que eu tenha sido claro em relação a isso. Então, vou pedir aqui para vocês dar um print aí nessa parte de baixo, para que eu conclua aqui o consumo de combustível de um veículo depende ou é dado em função, eu vou botar da velocidade atingida do veículo, velocidade do veículo. Né? Pode ser, galera, aí? Deixa eu olhar aqui como é que tá aqui o chat aí, se vocês já botaram a frequência. Então, vocês já se habituem aí, se acostumem com esses termos aí, depende, é função de, isso aí é importante, certo? Vou gastar aqui 2 minutinhos aqui para pegar a frequência de vocês, aí vocês se organizam aí, né, em relação a essa anotação aí, certo?